Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre a construção da distribuição de frequências em classes e eu quero fazer com vocês um exemplo para a variável produção de leite. Só para a gente relembrar, os passos para a construção da distribuição de frequências é colocar em ordem a nossa variável, tá? No caso, deixa eu até dar um... Aqui não vai dar para dar um Ctrl Z porque eu já mexi em algumas coisas. Mas aqui eu coloquei em ordem, né? Mas quando eu estou trabalhando com o software não precisaria ter essa preocupação. Então o primeiro passo é colocar a variável em ordem. O segundo passo é calcular a amplitude total da minha variável. Eu vou trabalhar aqui nessa planilha para ficar mais fácil. Então eu tenho aqui a variável produção de leite e eu vou calcular a amplitude total dos meus dados. Para calcular a amplitude total, eu preciso do x máximo e eu preciso do x mínimo. Então, para eu conseguir o meu x máximo, eu vou usar a função máximo. Então, é o máximo desses valores. Eles já estão ordenados, mas eu vou usar a função para descobrir, que é o 44. E a função aqui, mínimo, né? Posso clicar já 2 vezes ali. Opa, ele já deu o parênteses. Então, seleciono. Ai, meu Deus. Eu seleciono aqui. E encontrei aqui o 16, que é o menor valor. Então, a amplitude total dos meus dados é o quê? O x máximo menos o meu x mínimo. Então, eu tenho uma amplitude total de 28 valores. Ok? Então, esse aqui é o meu segundo passo. O meu terceiro passo é definir quantas classes ou quantas linhas eu vou ter na minha distribuição de frequência, tá? Bom, aqui no nosso exercício, eu defini que nós vamos utilizar K igual a 7, ok? Então, nós vamos utilizar K igual a 7. Então, já é definido K para nós. K igual a 7. Depois de definido o K, nós precisamos definir o H, que é a amplitude das classes, ok? A amplitude das classes é quem? É a amplitude total dividido pelo número de classes que eu vou ter na minha tabela. Então, minha amplitude das classes, meu H, é 4. Lembrando, aqui eu não vou ficar entrando em detalhes nessas... o que significa cada um desses termos, porque eu já expliquei lá na construção manual, ok? Então, se vocês quiserem relembrar certinho o que significa amplitude das classes, o número de classes, amplitude total, é só voltar no vídeo lá, onde a gente constrói manualmente. Agora eu posso começar a construir a minha distribuição em classes aqui no Excel. Como que eu vou fazer? Eu gosto de fazer um merge aqui, né, e colocar um merge, né, dar um mesclar nas células e colocar aqui o nome, né, produção de leite. A gente tá trabalhando, acho que em litros. Leite. Aí vou colocar aqui litros, tá? E aqui eu vou colocar o símbolozinho lá de que está do meu intervalo, né? Fechando e aberto. No caso, eu tenho quantas classes mesmo? Nós vamos ter 7, então eu tenho 4, 5, 6, 7 classes. Deixa eu só colocar um númerozinho para identificar aqui, pra gente não se perder. Então, 7 classes. Vou colocar um número bem pequenininho, só pra gente ter uma referência, ok? Esse número aqui não aparece geralmente na tabela. Como que nós fazemos a construção da nossa distribuição de frequência? Como eu disse no nosso quarto passo, nós devemos começar pelo menor valor, que é o 16, e o limite superior da nossa classe é sempre o quê? O limite inferior
mais quem? Mais a amplitude da nossa classe, que é o H. Então, eu posso clicar aqui no H, né, no 4, no valor do H, e eu tenho que travar a célula para que, se eu for selecionar e arrastar aqui, no caso, essa continha, ele sempre adicione o valor 4, ele sempre adicione esse valor aqui da célula C11, ok? Então, vou apertar o F4 aqui e ele travou a essa célula. Outra coisa que eu preciso prestar atenção aqui é que nessa representação, ele vai somar, né, 16 mais 4, então seria o 20. Só que o 20, ele não vai estar incluso na primeira classe. Ele vai estar incluso apenas na classe, no limite inferior ali na classe 2. Mas eu tenho que estar escrito 20 aqui por questão de estética, né? Mas o Excel não precisa entender que não é o 20 no meu limite superior dessa classe. Então, eu faço um truque aqui, que é subtrair um valor bem pequeno, ó. Posso subtrair 0,0001 e ele aparece como 20, mas na realidade ele não é o 20, ele é o 19,999, ok? Mas eu deixo ele com nenhuma casa decimal e ele vai mostrar como se fosse o 20. Então, se eu arrastar, ele vem e vai ser o... desculpa, gente. É porque ele não somou aqui, né, os valores. Espera lá. Aqui é sempre o valor de cima, né? Mais quem? O H, que é o 4, travadinho a célula dele. Então, 20. E aí, aqui, quando eu arrastar, ele vai consertar todas os meus intervalos. Desculpa. Deixa eu centralizar para ficar um pouquinho mais bonitinho. Beleza. Bom, a única coisa que eu preciso consertar aqui é que o 44 está incluso, porque ele é o último valor. Então, eu não vou criar uma outra classe, uma oitava classe, para incluir o 44. Então, eu posso incluir o 44 aqui na minha última classe. Para que isso aconteça, eu tiro esse truquezinho aqui dessa subtração, tá? Então, não posso esquecer disso. E o 44 vai estar incluso. Deixa eu só fazer a minha coluna do total. Minha linha, desculpe. Pera lá. E agora eu vou poder finalmente utilizar a função chamada frequência para contar quantos valores eu tenho dentro de cada classe, dentro de cada intervalo. Bom, para isso, gente, eu peço para que vocês prestem muita atenção aqui, tá? Então, prestem muita atenção. Então, como que nós vamos fazer? Nós precisamos selecionar todas as células que vão receber as frequências que eu preciso, tá? Então, as células precisam estar selecionadas. Por quê? Porque a resposta da função que eu vou utilizar é um vetor. No caso, na realidade, ela é uma matriz, né? Então, sendo isso, ela não é um valor só, né? Então, eu preciso colocar as respostas, mais do que uma resposta, né? Então, mais do que uma célula. Então, eu preciso selecionar mais do que uma célula para as minhas respostas, ok? Então, selecionei todas as minhas células que vão receber a frequência e vou lá na f de x selecionar a função frequência. Então, vou vir aqui e procurar na categoria estatística, desculpa, esqueci de mencionar isso, porque já estava selecionado aqui no meu, a função frequência. Então, posso procurar aqui a função frequência. Vou arrastar um pouquinho mais rápido. Opa, já encontrei aqui a função frequência e vou dar um OK.
Quando eu der esse ok, ele abre aqui, vou puxar, uma janelinha que vai pedir 2 argumentos, tá? O primeiro argumento é a matriz de dados. Então, ele vai falar assim, olha, qual que é a matriz de dados que eu vou ter que observar e contar as minhas frequências. Então, essa matriz de dados são esses meus 26 valores que a gente tem aqui, tá? Então, seleciono os meus valores que eu observei lá da produção de leite, tá? E aí, o segundo argumento é a minha matriz binária, que é o quê? Todos os meus limites superiores aqui das minhas classes, tá? Então, eu seleciono ele aqui. E aí, gente, calma, não sejam afobados, não apertem o OK ainda. Bom, se vocês prestarem atenção, aqui nos dá uma matriz com todas as frequências de cada uma das classes que nós selecionamos. Então, nós selecionamos o limite superior de cada classe e ele já deu aqui, ó, que a primeira frequência é 5, 2, depois 3, 2, 8 e 4. Só que para que essas frequências sejam escritas cada uma, né, alocadas ali, cada uma em seu lugar correto, eu preciso fazer o quê? Apertar a tecla Ctrl e Shift e aí, sim, apertar a tecla Enter. Fazendo isso, olha, ele colocou todas as respostas, né, daquela minha matriz nas minhas células, tá? Então, eu tenho aqui já contado quantos valores eu tenho dentro de cada intervalo. E aí, gente, se vocês quiserem fazer a prova real, vocês podem fazer, né? Quantos valores eu tenho entre 16 e 20. No caso, 20 não está incluso, ok? Então, eu vou contar dentro da minha primeira linha, do meu primeiro intervalo, os valores entre 16 e 19. Então, 16, 17, 18 e 19. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, se eu pintar aqui, né? Realmente, são 5 valores. Do 20 ao 23, no caso, porque o 24 não está incluso, eu tenho quantos valores? 2 valores. Tá? Vou pintar de um outro valor aqui. E assim por diante. Então, se vocês conferirem, ele realmente conta quantos valores eu tenho dentro de cada intervalo, tá? Então, aqui eu tenho como construir uma distribuição de frequências em classes no Excel, utilizando a minha função frequência, ok? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixem aí nos comentários, tá? Estou à disposição de vocês e sempre gravando alguns vídeos, postando aqui e interagindo com vocês nas nossas aulas. Até mais!